Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro de 2013. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. Na última semana foi comemorado no Brasil o Dia do Deficiente. Mas será que a classe tem muito a comemorar? Um dos maiores desafios dessas pessoas tem sido a inserção no mercado de trabalho. Arthur é massoterapeuta e deficiente visual. Há 2 anos ele concluiu o curso de formação, mas conseguiu ingressar no mercado de trabalho somente há 8 meses. Eu fui chamado, para fazer uma entrevista de emprego numa certa empresa daqui da cidade, uma empresa grande. Aí, quando chegou a minha vez, eu questionei a moça, Moça, vai ter vaga para um deficiente visual? Ela olhou minha ficha e falou: infelizmente a gente não tem vaga para esse tipo de deficiência. Este é o primeiro emprego do Arthur e veio aos 27 anos. Hoje ele conta que teve a vida transformada em função da atividade que exerce. Consegue se relacionar mais e melhor. Convivência, sua roda social aumenta quase 200%, assim. Você passa a ter um cotidiano que você não tinha antes. Você passa a acordar de manhã e falar: não, hoje eu vou trabalhar. Mas nem todos os deficientes seguem histórias como a do Arthur. A estimativa do Conselho das Pessoas com Deficiência é de que somente metade das vagas para deficientes estão ocupadas hoje no Brasil. Bom, o principal é a falta de qualificação, tanto a nível de escolaridade como a qualificação da pessoa com deficiência para entrar no mercado de trabalho. E, por outro lado, existem também as limitações das empresas. Eles também colocam barreiras, não só as barreiras físicas, arquitetônicas que a gente encontra, mas também as barreiras atitudinais. Eles também discriminam. Então, infelizmente, muitas vagas não são preenchidas porque a empresa também faz uma exigência a mais. A psicóloga da Associação dos Paraplégicos de Uberlândia ressalta que ainda há um longo caminho a ser percorrido, tanto para deficientes quanto para empregadores, quando o assunto são vagas especiais. E eles têm potencial, sim. E, infelizmente, a gente trabalha muito com muita baixa autoestima, mas eu acredito assim, que isso tem que ser dado oportunidade pela empresa também, para que ele consiga vislumbrar, enxergar uma nova forma de vida. E para ele é muito importante, porque o trabalho ele traz autonomia, traz melhora da autoestima, traz qualidade de vida. Então, quando um gestor está abrindo uma vaga para essa pessoa, ele também está contribuindo pelo ganho de vida social dessas pessoas. E a indústria na região do Triângulo Mineiro apresentou resultados positivos no mês de agosto. É o que aponta uma pesquisa divulgada na semana passada pela FIENG. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Josmara Galvão, que é economista. Josmara, nós tivemos aí um mês de julho, agosto comparado a julho, nós tivemos um crescimento na indústria aqui no Triângulo Mineiro. Esse crescimento, ele é verdadeiro? Como é que está o ano de 2013 para as indústrias aqui da nossa região? Boa noite. Boa noite. Continua preocupante, porque na verdade nós tivemos um janeiro péssimo, muito ruim. Então fevereiro, março, abril e maio vem aí de recuperação, então os números acabam não sendo tão expressivos em função da queda que tivemos em janeiro. Junho nós tivemos uma nova queda, na casa aí dos 6,5%. Então julho e agosto é período de recuperação. Então nós estamos num período ainda de instabilidade que reflete ou não essa questão esse aumento de 7,8%, Então, isso que significa que a economia, as indústrias da região, elas estão oscilando durante todo o ano de 2013? Na verdade, nós temos alguns setores que influenciam para cima ou para baixo. Por exemplo, esse aumento que nós tivemos agora foi o setor alimentício, porque aqui nós somos fortíssimos, e o setor químico vem despontando já uns 3, 4 meses para trás, ele já vem despontando. Então, o setor de cosmético, perfumaria, adubos, fertilizantes, justamente por conta da safra que está vindo, a lavoura, o pessoal está plantando, então precisa desses aditivos. Então, dependendo do setor, você tem um aquecimento, mas tem uns que puxam muito para baixo. Que tipo de setor que puxa para baixo? Quais são os setores que mais se destacam de forma negativa neste ano de 2013? O setor metalúrgico, ele tem puxado bastante para baixo. Então, aí setor de confecção, setor de calçado, oscila, às vezes para cima, às vezes para baixo, então ele vai puxando. Mas é no acumulado, porque a indústria não é feita só de produtos químicos ou alimentícios, então às vezes a gente tem essa sazonalidade aí.
Quais as principais razões para que isso aconteça? Essa oscilação durante o ano, esse problema que vem enfrentando a indústria na região do Triângulo Mineiro? Tudo influencia, né? A alta do dólar influencia alguns setores. Uns riem à toa, porque o dólar aumentou, vou exportar mais. Né? Outros não. Outros acham ruim porque eles compram insumos do exterior para poder manufaturar aqui. Então, você compra na alta do dólar, você compra mais caro e depois você tem que revender isso mais caro, você não consegue repassar isso para o consumidor. Então, alguns setores riem à toa, outros não. E, na verdade, assim, o governo não tem como priorizar um setor só, senão ele massacra mais da metade. Né? E a realidade que a gente tem é essa. A alta do juros também não facilita nada, porque enquanto você aumenta o juro, você freia um pouquinho o consumo. Se eu não tenho consumo, fica difícil você produzir a contento aí para poder estar dando up na indústria. Diante disso, diante do que está acontecendo o ano inteiro, vocês acreditam que a indústria aqui na região vai terminar o ano de 2013 de uma forma negativa? Mesmo com esse acréscimo que a gente teve agora em agosto, que simboliza alguma coisa, mas é como a gente estava até conversando antes, né? Qualquer coisa que melhora um pouquinho já é destaque, né? Como esse caso de agosto. Exatamente, qualquer número um pouquinho mais específico já é um destaque. Mas nós somos sempre otimistas. Né? Apesar de que o ano passado a gente esperava um PIB em torno de 5%, ao longo do ano foi baixando e nós tivemos a surpresa desagradável de ser menos de 1%. Então a gente ainda acredita que pelo menos chegue no patamar aí de 2%, 3% o PIB. E a indústria tem que recuperar até lá. Tá certo, apesar Josmara, que nós estamos aí 2 meses. Falta pouco, mas tomara que dê certo. Josmara, muito obrigado pela participação e volte sempre, tá? Obrigada. Um abraço, boa noite. Boa noite. Veja agora como fica o tempo para esta terça-feira em Minas Gerais. Continua parcialmente nublado com chuviscos ocasionais no leste. Nas outras regiões mineiras, o tempo deve ficar ensolarado a parcialmente nublado e sem chuvas. Aqui em Uberlândia, tempo frio a parcialmente nublado pela manhã. Deve chover a qualquer momento. A mínima prevista é de 19 graus e a máxima não passa de 30. Confira a previsão em outras cidades mineiras. Sol com muitas nuvens pela manhã em Estrela do Sul, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Céu parcialmente nublado em Sacramento, há previsão de chuva, mínima de 21 e a máxima de 31 graus. Em Uberaba, o dia amanhece frio, deve chover a qualquer momento, mínima de 18 e máxima de 32 graus. A terça-feira em Delta é de céu coberto de nuvens pela manhã. A temperatura varia entre 21 e 34 graus. Atleta do século, tricampeão do mundo, 2 títulos mundiais, maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos. Porque de Copa a gente entende. Acesse e veja os investimentos que estão sendo realizados do teu benefício e de todo o país. Entre no site esporte.gov.br e faça parte você também da maior torcida do Brasil. Ministério do Esporte, Governo Federal. Surpresas? Que nada! O Serviço de Previsão do Tempo do Laboratório de Climatologia da Universidade Federal de Uberlândia é referência em Minas Gerais. Informe-se 3239-4436. Sou uma empreendedora individual. Posso garantir uma aposentadoria tranquila? Contribuindo com a Previdência você pode. Basta pagar sua contribuição de R$ 31,10 até o dia 20 de cada mês para garantir benefícios como aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio doença e outros. Emita sua guia pelo portal do empreendedor. Ministério da Previdência Social. Governo Federal. O curso técnico em enfermagem da UFO possui a melhor estrutura de ensino teórico e prático.
Professores qualificados com ampla experiência didático-profissional que permite ao aluno a inserção imediata em um amplo mercado de trabalho, como hospitais, laboratórios, clínicas e atendimento domiciliar. Venha para a Universidade Federal de Uberlândia. O programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da UFO abre as inscrições para bolsistas do Programa Nacional de Pós-Doutorado, CAPES. O prazo é de 1º de outubro a 8 de novembro. As inscrições devem ser feitas somente pelo e-mail ppgcc@facic.ufo.br, com os documentos necessários em anexo no formato PDF. Mais informações no telefone 3291-5904. A chamada jornada flexível é uma modalidade de trabalho que vem crescendo cada vez mais. O tradicional formato com o chamado horário comercial já não é mais tão religioso como antes. Para esta gerente de eventos, o trabalho começa no escritório, mas avança para locais e horários diversificados. Ela sofre as adequações conforme as demandas que a organização precisa. Você ter essa flexibilidade, você tem que se adequar à demanda que você tem de trabalho, né? Não é porque é flexível que, de repente, vai deixar de fazer alguma coisa, de fazer algum compromisso. Mas é fazer com que tenha mais rentabilidade, né, o que você vai fazer. Outro tipo de flexibilidade no trabalho é quem pode fazer o seu próprio horário. Perfil cada vez mais comum nos contratos dessa empresa de recursos humanos. A gerente de relacionamento revela que os segmentos que mais têm este perfil são os de tecnologia da informação, vendas e representantes de marcas. Traz vantagem para o colaborador, que ele, dependendo do horário que ele tem, fuso horário próprio mesmo, ele se adapta a esse horário. E para o empregador, traz uma vantagem muito grande com relação a ele ter essa flexibilidade da pessoa desenvolver um trabalho com maior produtividade e realmente ele ter um profissional em vários horários, em vários turnos dentro da empresa. Mas é importante ficar de olho na adoção desse tipo de logística. De acordo com a legislação trabalhista, isso só é possível através de acordo coletivo com o sindicato representante de classe. A regra geral é que as empresas façam o controle de jornada dos seus trabalhadores. Entretanto, como isso é uma legislação um pouco mais antiga, os instrumentos normativos, convenção e acordos coletivos, vêm no sentido de imprimir essa maior liberdade, ou seja, permitir que os trabalhadores façam uma jornada mais livre, sem aquela fixação prévia de horas de entrada e horas de saída. Então, essa é uma inovação que os meios de produção modernos estão reclamando, né? Que os funcionários tenham maior liberdade, trabalhem mais o qualitativo e não simplesmente a quantidade de horas pré-definidas pelo patrão. Mais de 2.500 pessoas já foram beneficiadas com os diversos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o chamado Pronatec. E para novembro são mais 280 vagas disponíveis. Para falar sobre este assunto eu converso agora com a Maria do Rosário, que é assessora municipal de Trabalho e Emprego. Maria do Rosário, prazer tê-la aqui novamente para falar de notícia boa, né? É um programa que vem dando certo, né? E vocês têm mais vagas disponíveis agora para o mês de novembro. Quais são essas vagas? Quem que pode participar? O balanço que você faz do Pronatec? Enfim, vamos começar a conversar. Boa noite. Boa noite, Kelson. Realmente é uma alegria para nós, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, nós lá da Assessoria do Trabalho e Emprego, termos esses resultados. Tivemos recentemente a formatura com mais de 1.000 alunos de Uberlândia, tivemos a presença da presidente Dilma, e tem sido um sucesso realmente. Isso demonstra para nós que nós estamos no caminho certo. Precisamos qualificar bem os nossos jovens e encaminhá-los, inseri-los no mercado de trabalho. Esse é o nosso grande compromisso. Qualificar e dar oportunidade de inserção. Aliás, a gente vem sempre conversando sobre isso, que a questão antigamente existia muito desemprego. Hoje existe muito emprego, mas não tem gente qualificada para ocupar essas vagas. E essa é uma oportunidade, né? O Pronatec é uma oportunidade dessas pessoas se qualificarem para poder ocupar vagas que existem no mercado de trabalho. E agora essas 280, como é que faz para participar desses novos cursos aí? Da mesma forma que a gente vem trabalhando desde o início do ano, os interessados podem procurar
Federal, nossos centros profissionalizantes, nós temos a Cozinha do Morumbi, temos no Planalto, no Alvorada, no Luizotti e também o centro profissionalizante no Lagoinha. E também os CRAS. Todos os nossos equipamentos estão preparados para atender as pessoas e fazer as inscrições. São cursos de curta duração, variando de 160 horas, 200 horas, cursos de formação inicial e continuada. O nosso Pronatec é o Pronatec Brasil Sem Miséria, para atender realmente essas pessoas que necessitam de qualificação e depois serem inseridas no mercado. E como você disse, Kelsa, é essa a realidade mesmo. Temos muitos cursos concluídos, temos vagas no mercado, mas realmente ainda não há muita... As pessoas não têm tido muito interesse. Agora, um outro lado bacana que a gente percebe, não é só o serviço formal, não é só a formalidade que eles procuram. Muitos querem se qualificar para organizar e preparar o seu próprio negócio. Quer dizer, uma oportunidade para muita gente, aliás, várias oportunidades, são 280 vagas em vários cursos, eu sei que são muitos cursos. A gente está com a mesinha bonitinha aqui, né? Isso aqui é um kit, Maria do Rosário, de um programa que faz parte também, aqui eu tenho até a sacolinha aqui, Pro Trabalho. Explica pra gente o que é isso aqui, Maria do Rosário. Essa é uma grande novidade também da Prefeitura Municipal de Uberlândia. É o único no Brasil, é o kit de inclusão produtiva. Então, qualificamos e damos, através do programa Pro Trabalho, a oportunidade de cada formando receber um kit. É uma motivação, um incentivo para que a pessoa possa deslanchar na sua profissão, na profissão escolhida. Esse aqui é o kit do pedreiro, Kit do pedreiro. Para todos os cursos, são mais de 50 cursos em andamento, cursos concluídos. Estamos agora nessa semana ainda no processo de entrega dos kits para todos os formandos. Esse é o kit do pedreiro. Olha que maravilha. A pessoa conclui a qualificação e recebe a sacola com esses presentes todos que vão auxiliá-lo no seu trabalho. Tá certo. Fala pra gente um telefone, onde que as pessoas devem procurar para participar de todos esses programas, para se qualificar e receber mais informações, como os cursos específicos, a quantidade de vagas, como fazer inscrição, enfim. Dá o recado final, Maria do Rosário. Muito bem. Conforme eu disse, todos os nossos centros profissionalizantes têm pessoas prontas e preparadas para orientar e fazer as inscrições, e lá na assessoria do trabalho, 3239-2586. 3239-2586. Isso. Tá certo. Maria do Rosário, muito obrigado pela participação, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Vamos colocar esse povo para trabalhar, que realmente o Brasil tem muita vaga e precisa se qualificar. Depois do intervalo, começou a temporada de raios e o Brasil é o lugar onde eles mais caem no mundo. A gente volta em instantes. FAEF, Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia. João e Luciana vão se mudar para uma casa própria. Carlinhos vai entrar na escolinha de futebol. Luísa sonha em ser médica. João e Luciana não vão morar na casa nova. Carlinhos não vai mais jogar. E Luísa não vai ser médica. Acidentes destroem sonhos, interrompem vidas. Dirija com responsabilidade. Ministério dos Transportes, Governo Federal. Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. Não se engane. Tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal.
O programa de pós-graduação em letras do Instituto de Letras e Linguísticas da Universidade Federal de Uberlândia está com as inscrições abertas para o processo de seleção 2014/1 do mestrado acadêmico em Teoria Literária. São oferecidas 40 vagas. As inscrições começaram no dia 2 de setembro e terminam no dia 11 de novembro de 2013. O edital completo está disponível em www.pgletras.ileel.ufo.br/nod/108. Mais informações pelo telefone 3239-4487. E começou a temporada de raios e o Brasil é o lugar onde eles mais caem no mundo. Os raios são fenômenos da natureza impressionantes, mas causam mortes e prejuízos. O problema é tão sério que os especialistas já dizem que isso é uma tragédia maior do que as causadas por deslizamentos e enchentes. Entre nuvens e trovões, os raios que caem em frente a uma tempestade assustam e podem mudar a realidade de muita gente. É o caso de Lucy, que teve vários prejuízos na casa onde mora, causados após uma descarga elétrica. Eu estava viajando e quando eu cheguei já deparei com um portão que não abria. Aí quando eu abri o portão manualmente, eu percebi que alguma coisa tinha acontecido. Aí foi quando eu fiquei sabendo imediatamente que todos os aparelhos aqui, com exceção da geladeira, foram queimados. Desde o portão eletrônico, campainha, minhas 2 TVs, os DVDs, o modem e teve mais alguma coisa no computador. O fenômeno intenso capaz de mudar a vida das pessoas e registrado em fotos, documentários, é mais comum do que se pensa, principalmente no Brasil, devido à oscilação do clima. O Brasil está localizado na faixa intertropical do planeta. Isso leva à formação de um sistema muito estável, ou seja, formações de nuvens, sobretudo na região norte. Essa instabilidade é propícia à formação de nuvens. E se tem nuvens, você tem possibilidade de formação de descarga elétrica. Por quê? O raio ele se forma, sobretudo, pelo choque de partículas de gelo no interior das nuvens. Então, se na região norte forma muitas nuvens, na região sudeste, sobretudo, durante os meses de outubro até o mês de março, que é o período que mais ocorre a incidência de raios, está relacionado a esses sistemas que promovem nuvens. No país, os raios matam cerca de 130 pessoas por ano. Só no estado de Minas Gerais, entre 2002 a 2012, 97 pessoas morreram e 200 ficaram feridas. De acordo com especialistas, o período crítico vai de outubro a março. 80% das mortes, acidentes ou prejuízos dentro de casa poderiam ser evitados se as pessoas soubessem como agir durante as tempestades. Você tem alguns locais que são mais propícios à ocorrência de raios, Árvores, porque o raio procura sempre a menor distância entre a nuvem e o solo. Árvores, edificações mais elevadas são as principais áreas que você tem descarga elétrica. Para ambiente interno, com relação a equipamentos elétricos, a gente recomenda retirar os equipamentos das tomadas quando tiver surgindo tempestades, no momento de tempestade, tirar da rede elétrica, desconectar da tomada os equipamentos, e sempre também fazer o preventivo na sua instalação elétrica, colocando preferencialmente que haja realmente um dispositivo de proteção, os para-raios, por exemplo, no quadro de distribuição, na instalação interna. E para quem já teve aparelhos ou produtos eletrônicos queimados em casa devido à queda de um ou vários raios, existem recursos. Ocorreu a queima, o que o cidadão deve fazer, a pessoa deve fazer? Registrar aquela ocorrência junto à CEMIG, ou através do nosso 116, ou através de uma de nossas agências de atendimento, e informando ali detalhes de horário, tipo de equipamento, qualquer dado possível relacionado com a ocorrência. A CEMIG vai analisar se houve responsabilidade dela naquele evento e, havendo responsabilidade da concessionária, da CEMIG no caso, vai ser feito o ressarcimento conforme previsto na resolução 414 da ANEEL. De olho nos prejuízos e danos à saúde que o consumo do cigarro provoca, o Hospital de Clínicas da UFO começou uma campanha educativa que se chama Hospital Sem Tabaco. O objetivo é conscientizar pacientes e acompanhantes dos riscos e perigos do tabagismo. No entra e sai de pacientes no Hospital de Clínicas da UFO, o cigarro, segundo os médicos, está entre as 4 principais causas de morte e doenças diagnosticadas. A principal causa de morte no Brasil hoje é a doença cardiovascular. Ela mata mais de 300 mil pessoas anualmente. E o tabagismo é um desses grandes fatores de risco, ao lado da hipertensão, do colesterol e do diabetes.
Mas também o tabagismo está relacionado à segunda maior causa de morte, que são os cânceres. Então, sem dúvida, o tabagismo é um dos principais fatores para o desenvolvimento do câncer. Nas unidades ou departamentos de saúde, placas e cartazes contra o tabagismo reforçam o alerta, mas a realidade que se vê é outra. Desde 1996, uma lei federal proíbe o consumo de cigarros dentro e nos arredores do ambiente hospitalar. Mas, de acordo com o levantamento feito pelo Hospital de Clínicas da UFO, essa regra nem sempre é seguida por muita gente. É um problema sério, porque além da pessoa estar fumando no ambiente de trabalho, ele vai gerar um ambiente com fumaça do cigarro. Então, existe o fumante passivo. E o fumante passivo compartilha os riscos do cigarro da pessoa que fuma. Então, aumenta em 30% o risco de você ter uma doença relacionada ao cigarro, que é um câncer, que é uma isquemia, que é uma arteriosclerose, se você compartilha aquele ambiente com fumaça do cigarro. Os dados da pesquisa chamaram a atenção da reitoria da UFO para os riscos e perigos do tabagismo. O prejuízo do cigarro, ele se estende às pessoas que estão juntas, né, no mesmo ambiente, próximas, e essa inalação do produto tóxico que vem da queima, do fumo e do papel, acabam gerando essas condições. Para tentar acabar com o problema na área da saúde, campanhas educativas, palestras são realizadas há 3 meses no HC. A próxima etapa é uma fiscalização. Precisamos fiscalizar, primeiramente orientar, educar, posteriormente fiscalizar. Então, essa fase de outubro vai ser a estruturação do programa. Nós temos a esperança que a partir de novembro a gente tenha condição de coibir, ou seja, vai ter um guarda, um vigilante, circulando nas áreas de pátio do hospital para impedir, para coibir. E hoje é dia de programa UFO no Plural e quem tem os detalhes para a gente da edição de hoje é a Frinéia Chaves. Olá, Kelson. Boa noite para você e também para os telespectadores que acompanham o TVU Notícias. É exatamente isso. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio do CREDEST, que é o Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária e Hanseníase, fecha uma parceria com a Federal do Maranhão e implanta uma nova metodologia para diagnóstico e tratamento da doença. Os detalhes desta ação e os resultados serão explicados aqui no estúdio pela médica, hansenóloga e professora da UFO, Isabela Goulart. A pauta de hoje é a saúde, mas a pluralidade de espaço traz também economia, gestão pública, recursos humanos, cultura, esporte e muito mais. Você não vai perder. Marque aí na sua agenda. É hoje às 10 da noite. Um abração e até lá. Muito obrigado, Frinéia. UFO no Plural começa às 10 da noite, então está imperdível. E a gente termina o nosso TVU Notícias agora, mas voltamos amanhã, terça-feira, às 18h30, às 6h30 da noite. É claro que a gente conta com a sua audiência. Obrigado pela companhia, boa noite. A gente se vê amanhã.